usando tinta PVA e aqui um MDF. Aqui é um tamanho de 20 centímetros de diâmetro e eu vou usando cores ao fundo para fazer o céu. Então azul claro, branco, um pouquinho de lilás. Você pode também colocar um pouquinho de vermelho para ficar um tom rosado, ou lilás para ficar um pouco lilás esse céu também. Então vai da sua preferência. E aqui pode ser com o dedo, não precisa usar o pincel. Vai fazendo esse movimento circular, já vai formando as nuvens. Então é bem fácil e dá um efeito bem rápido e bonito. Aqui já vou usando o marrom e o amêndoa. Então esse é o marrom chocolate, que é um marrom mais escuro, para poder fazer o galho. E o amêndoa vai clareando algumas partes. Depois eu passo um pouquinho de preto também, se eu quiser escurecer algumas outras partes. Aqui eu vou criar mais um galho e fazer umas folhinhas. Então eu vou usar o pincel mais fino. Você vai trocando de pincel conforme o tamanho do desenho que você está pintando ou criando na hora. Aqui eu já troquei de pincel mais fininho para detalhes. E para fazer a folhinha, eu vou usar o verde, bandeira, e o amarelo ao mesmo tempo. Aqui eu vou preenchendo o fundo com o vermelho escuro e depois eu vou colocar o vermelho mais claro por cima, fazendo pena por pena. Então, para preencher você pode pintar normalmente e aqui, ó, essas penugens, aí você pode ir colocando com o pincel número 0. Você vai aplicando esse vermelho mais claro por cima e vai marcando, deixando as peninhas aparecerem com a marca da pincelada. Aqui eu coloco um pouquinho de amarelo, depois eu coloco o vermelho de novo por cima, o vermelho mais claro, para poder deixar também sobressair mais o vermelho desse pássaro, já que ele é todo vermelho e tem as asas e o rabo que é mais escuro, mas essa parte toda dele é vermelha. Porém, para poder a gente ter essa diferença entre a cabecinha, o corpinho, dar um volume, então por isso eu pintei de vermelho escuro e depois marquei com vermelho claro e com amarelo. Bom, aqui eu uso um azul escuro, aqui eu já vou colocando um pouquinho de preto também. Então, eu vou deixar uma mistura de azul com preto nessa asa. E aí, onde eu coloquei o azul, dá pra ver a diferença, tá mais claro de onde está o preto. Então, essa parte que tá azul, vou fazendo os risquinhos de preto, para poder aparecer também as penas. Então, vou fazendo esses detalhezinhos. E aonde eu fiz de preto, eu faço os detalhezinhos de azul, para poder marcar também essas risquinhas. Fazer a mesma coisa na parte da cauda dele, do rabinho. E depois vem os detalhezinhos aqui dos pezinhos. E bico e olhos. E aí a gente tem o passarinho completo. Um pouco de sombra ao redor dos olhos e também ali próximo ao pescoço, as costas. Então você pode também sombrear, pode marcar um pouquinho de sombra, é só escurecer com preto ou com marrom, uma cor mais escura, onde você quiser sombrear um pouquinho. Aqui nos olhos eu uso preto, depois um pouquinho de amarelo e agora o branco para dar um brilhozinho nos olhos. O bico desse pássaro, ele é branco nessa região aqui da parte de baixo até a metade do bico mais ou menos, e depois ele é um tom meio acinzentado em cima, mais escurecido.
Então eu tenho como referência um que eu vi na internet, que é desse tipo de pássaro, e aí eu vou olhando para poder saber a coloração certa dele. O acabamento ao redor do quadro eu coloco fio de sisal ou pode ser também fio de juta. Cola com cola quente e deixo espaço para pendurar. She's waiting for love to be realized. I'll send